Seja muito bem-vindo ao seu podcast, o melhor podcast sobre o estudo da Bíblia que você vai encontrar na Associação Rio Fluminense. E olha só, para começar, uma reflexão. Você já pensou por que Deus nos deu os mandamentos? Será que são regras para limitar nossa liberdade ou alguma estratégia para nos ampliar a compreensão sobre até onde nós podemos ir para termos uma vida plena? Olha só, essa semana a gente vai subir juntos o Monte Sinai para ouvir a voz de Deus, mas cuidado! O mesmo Deus que nos traz as leis escritas em pedras é o mesmo Deus que nos lembra que ele nos resgatou por nos amar poderosamente. Então eu quero já apresentar para vocês neste podcast os nossos convidados. E eu vou começar com o nosso líder máximo, Pastor Ricardo, nosso líder jovem aqui na nossa associação. Pastor, manda seu salve. Muito bem, pastor, muito obrigado por estar aqui com vocês. E para a nossa juventude, como sempre digo, salve, salve Juventude Fluminense, grande prazer estar aqui com você, estar aqui com essa galera maravilhosa aqui desse podcast. Além do sábado, você é o nosso convidado, então já abre aí a sua lição, pegue a sua Bíblia e vamos participar juntos desse movimento e desse momento muito especial. Segunda vez, né, pastor? Segunda vez. Teve no episódio passado. Exatamente. E nesse agora... Na próxima já dá para pedir uma música, né? Já dá. Um hino. Boa. E do lado do pastor, para você que está nos ouvindo e não está nos vendo, está o pastor Saulo. Ele sempre traz um aprofundamento teológico. Pastor, dá um oi para a turma. Olá, galera, muito bom poder participar com você, que alegria poder juntos aqui construir aqui algumas ideias e comentários a respeito do estudo da lição. É muito bom ter a sua companhia, tá? Você participando com a gente. Compartilhe aí para que outras pessoas, outros amigos, outros jovens também tenham acesso aí ao podcast além do sábado. Muito bom. E o pastor Victor, que sempre aparece aqui, sempre está contribuindo, trazendo informações preciosas sobre a Bíblia e sobre o estudo da lição. Pastor Victor, manda o seu salve aí para a turma. Olá, galera, tudo bem? Como vocês estão? Um prazer muito grande de voltar aqui, né? Nós com essa esfera aqui do lado, aqui, né? Graças a Deus. A gente tem um bom estudo, desde o da grande mente, mas também novazinho. A galera de Fonseca lá, de Fonseca, devendo enviar mais estudo aqui no estudo do nome de Jesus. Muito bom. Estão aí os participantes deste episódio. A gente sempre está trazendo outras pessoas e eu quero te convidar. Se você ainda não conhece esse podcast, volta lá, ouve cada um dos episódios. É coisa muito boa. A gente sempre está trazendo gente diferente, não só os pastores, mas de outras áreas, como a gente trouxe gente da área da advocacia, trouxemos gente da área da pedagogia. E a gente está sempre trazendo outras visões para que a gente possa somar no conhecimento da Bíblia. E aí eu já vou começar antes da oração fazendo a pergunta. E, obviamente, como a gente tem o privilégio de ter o pastor Ricardo aqui, vou pedir para ele abrir o nosso podcast orando, mas antes preciso deixar a pergunta no ar para você que está nos assistindo. E a pergunta é o seguinte: estão preparados? Hã? Manda a bomba. Hoje, agora que eu percebi, né? Eu tô com três pastores hoje. Pressão total aqui. Então, olha lá a pergunta. Quando você ouve a palavra lei, qual é a primeira sensação que vem? Segurança, peso, controle ou liberdade? Pastor Ricardo, peça a bênção. Vamos orar, né? Exato. Muito bem, você que está aí nos acompanhando, convido você também a fechar os seus olhos para que a gente possa falar com Ele que nos deu essa lei para se fazer presente também nesse estudo. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos aqui entre amigos, compartilhando a Tua palavra, estamos felizes de poder estudar um pouquinho a respeito desse assunto tão especial, a Tua lei, que é santa e boa para cada um de nós. E pedimos a sua presença, Pai, nesse estudo e também de todas as pessoas que estarão nos acompanhando e ainda daqueles que irão acompanhar no futuro. Que o Senhor esteja aqui juntamente com as famílias deles e aqui também nesse ambiente onde estamos gravando, com cada um aqui presente que tem dedicado o seu tempo, os seus dons e os seus talentos para fazer com que essa mensagem possa chegar a muitos lugares através aí dos canais da internet. Deus esteja conosco, nos abençoe. Esteja com a gente, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.
Começo lendo, lembra da pergunta, mas eu quero ler um texto bíblico. Êxodo capítulo 19, versículo 4 diz: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim? Essa é o primeiro versículo para a gente começar a nossa discussão. Gente, e aí? Quando a gente ouve a palavra lei, qual é a primeira sensação que vem? Segurança, liberdade, peso, limites? O que vem para vocês? Eu, quando penso em lei, eu acho que essa resposta, ela vai muito de qual lado da lei você está, né? Boa! Eu acho que é uma questão de perspectiva, né? Se você está de um lado aonde a lei está sendo a seu favor, eu acho que você vai ver a lei como algo positivo, né? Imagina, você teve um bem roubado, você teve alguma situação que você tem a necessidade da lei agir a seu favor, você vai ver a lei como algo positivo. Agora, o contrário também é verdade, né? Se você está ali numa situação aonde você a lei vai realizar algo sobre você, uma penalidade, Infringiu a lei, né? infringiu a lei, né, tá lá, alguns aqui, né, que gostam de correr, né, assim e tal, né, não é o meu caso, mas imagina, né, que você tá numa via que você deve andar a 110 por hora, e aí você passou ali, estava atrasado, né, e aí passou a 140, 150, né, alguns aqui talvez, você que nos a 160, aí logicamente você vai ficar um pouco triste com a lei, porque ela vai ir atrás de você, né, vai chegar lá, uma multinha para você, né. Então quando eu penso, eu acho que nós, né, como servos de Deus, devemos sempre ver a lei de um lado positivo, né, porque tecnicamente deveríamos estar sempre andando na lei, né. Ó, Eu acho que tem muito a ver com limite, mas eu penso sempre na lei como norma, como organização, como, né, alguma coisa que normatiza, né, porque imagine viver numa civilização sem lei, imagine você viver numa cidade sem lei, numa terra sem lei, né, uma terra sem lei. Então o que assim, te protege, né? O que que vai por que estabelecer que o que é impõe limite para você? Porque a gente vai depender da consciência de cada um? Ou seja, cada um vai determinar o que é certo, o que é errado? Então, eu penso na lei como uma norma, como, né, como um limite, ou seja, até aqui você vem, daqui para frente você Vai, mas tem você consequência. vai, mas tem consequência. Ó, Tem. eu li um texto nessa versão, que é a Almeida 21, né? Século 21. Vou ler em uma versão mais conhecida, porque eu acho que aqui cabe uma pergunta após a gente discutir um pouquinho sobre a lei. O texto lembra, né, que Deus tirou a gente do Egito. Eu tirei vocês do Egito, eu cuidei, agora eu posso mostrar um caminho melhor para vocês. É o que Deus está falando. Por que que Deus, ele primeiro salva para depois dar a lei? E aí, como a gente tem 3 teólogos aqui na mesa, eu acho que cabe essa discussão. Por que você acha, ou vocês acham, que Deus salvou primeiro e depois deu a lei? Primeiro, eu acho que ninguém consegue, guardar a lei e obedecer a Deus num regime de escravidão, num regime de imposição. Então, eu acho que há um propósito nisso. Deus liberta, tira do regime da escravidão, coloca eles numa terra de liberdade, embora fosse o deserto, mas era a terra de liberdade. Era um lugar onde eles não eram obrigados e nem forçados a produzir nada, nem a trabalhar, apenas pelo alimento, sob pena de perder, de serem açoitados ou perder a vida. Então, Deus tira eles do regime de escravidão, coloca eles numa terra de liberdade e agora Deus deu a lei para que eles se tornassem propriedade exclusiva de Deus. Pastor, só Então vamos lá, quando ele deu a lei, ele está segura um pouquinho só para eu não perder o que eu estou pensando. Quando o senhor terminar esse argumento, explica um pouquinho essa ideia de liberdade que o senhor está trazendo sobre essa terra de liberdade que Deus criou para eles. Porque tinha leis, né, lá. sim, sim. Leis civis, leis sanitárias, a lei moral é estabelecida, Cerimonial. certo? A lei cerimonial. Mas depois, só para não perder, senão eu ia me esquecer. Então veja, mesmo vivendo lá no Egito, haviam leis que regiam o país, né, no Egito, mas essas leis não eram a lei de Deus e não tinha a ver com o caráter de Deus, não tinha nada a ver com a imagem de Deus, com a bondade de Deus, com o amor de Deus. Então veja, Deus os leva para o deserto, embora eles não estivessem na terra de Canaã, mas eles já estavam sob o regime de liberdade.
não mais sobre o regime de escravidão. E aí Deus deu a lei para eles, não para que a lei fosse um instrumento de escravidão deles agora de um outro senhor, né? E veja, Deus tirou eles de uma escravidão, de um país que tinha leis severas, inclusive obrigando eles a trabalhos forçados, e agora Deus dá uma nova lei que pudesse escravizá-los? Não, essa lei não faz sentido. Então Deus os tira do regime da escravidão, da obrigação e do fardo, leva eles para o deserto, e agora, didaticamente, Deus transcreve o seu caráter em forma de decálogo. Uau. Porque os primeiros, a lei, a essência da lei, são os 2 grandes mandamentos que são eternos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a escritora Ellen White deixa muito claro de que esta é a lei eterna de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí ele translitera esses 2 grandes mandamentos para que de forma didática eles entendessem como é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pastor Victor, olha só, será que às vezes a gente inverte essa ordem e tenta obedecer para ser aceito? Porque quando ele recebe as leis de Deus, mesmo sendo a transcrição do caráter de Deus, elas dizem, são normativas, né? Não matarás, não Tem coisas, né? Exato, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, guarda o sábado, e aí vem uma sequência de ordenanças. Às vezes a gente tem essa tendência, você percebe que nós temos essa tendência de fazer essa mudança, não esquecendo que a gente já foi salvo, e por isso a gente guarda, e às vezes a gente começa a guardar para ser salvo. Muito boa pergunta, pastor. É muito complicado, a gente conseguir entender e compreender isso, porque hoje a gente vive em um contexto que muitas pessoas, e talvez também religiões, elas pensam que tem que guardar ali para ser salvo. Eu acho que aí está o erro, porque eu não gosto ali para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Aí, né, voltando pouquinho na pergunta, Deus ele nos salva e nos dá a lei, né. Então de todos os lados, né, eu sou salvo e por isso eu tenho a lei. Então, eu guardo a lei porque eu conheço a Deus, conheço quem Ele é, quero me aproximar dele, saber que a lei me faz me aproximar um pouquinho do seu caráter e através disso eu posso reconhecer a Deus e me parecer com ele. Como o pastor, Saulo bem disse, né, a gente sabe que a lei ela reflete a Deus, sendo que também a lei mostra o pecado. Então, ao mesmo ponto que ela mostra quando eu sou pecador, mostra quem Deus é. Mas quando eu estou em busca de conhecer a Deus, quando eu estou em busca de saber quem Deus é, eu consigo entender e compreender que primeiro, né, eu sou salvo e depois vem a lei. Muito bom. bom. Eu vou fazer uma virada e já quero deixar aqui a virada para o segundo bloco. A gente já teve assim um direcionamento bem claro, mas eu quero ainda fazer uma provocação pensando naquelas pessoas que não conhecem a Bíblia, que não têm essa base de graça, né, da compreensão da graça de Cristo, do caráter de Cristo. Eu fico pensando, se alguém pega a lei de Deus assim de cara, de primeiro, pode confundir zelo com controle. Olha assim, ó, você faz isso, 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 isso. Quando a gente pega no Velho Testamento, a gente vai ver ali no Monte das Bênçãos, das Maldições. Se vocês fizerem isso, 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 vão prosperar. Mas se vocês não fizerem, vai haver maldição. Então, às vezes, a impressão que se dá no Velho Testamento, nos 10 Mandamentos, é que é mais controle do que zelo. E é sobre isso que eu quero discutir no próximo bloco com vocês aqui nesse podcast Além do Sábado. E eu te convido, a você que está nos assistindo, manda sua pergunta, escreve para a gente, começa a nos seguir nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais possíveis e as próximas que forem inventadas nós vamos estar lá também. Mas coloca lá, interage com a gente, porque a partir dessas perguntas, desses diálogos, a gente consegue se aprofundar e ir tirando dúvidas. Então, segura aí que a gente já volta no segundo bloco aqui no podcast Além do Sábado. Oi, galera do Além do Sábado, se liga porque agora é hora da nossa agenda e olha, tá imperdível. São eventos, encontros e projetos que vão marcar sua vida e te aproximar ainda mais de Deus. Então fica ligado, abre o coração e já prepara a agenda, porque vem muita coisa boa por aí.
A Dolly Start, com o tema Começando um Novo Jogo, vai ser no Colégio Adventista de Itaboraí, dia 30 de agosto, das 3h30 às 21 horas. Só R$ 60, hein? Corre e faz a tua inscrição. Encontro de corais, também no dia 30 de agosto, às 16 horas, na Igreja Central de Niterói, com o Coral Jovem de São Gonçalo, Coral SL40, Coral Adventista de Niterói, Coral Kids de Niterói e Mictures Men Choros. Como está escrito? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei das tuas maravilhas. Salmos 9:1. Projeto Maná, de 17 de agosto a 17 de setembro. Receba a lição da Escola Sabatina direto em sua casa e viva esse projeto de comunhão diária. #Partiu Maná. Siga a gente no Insta, TikTok, YouTube e Spotify com @Além do Sábado. Essa foi a Agenda Além do Sábado. E a gente se vê por aí. Ou melhor, a gente adora junto. Porque viver em comunhão com Deus não é só no sábado, é além do sábado. Voltamos a mais um episódio, agora na segunda parte, nesse episódio que está bem provocativo, a lei de Deus. E já ouviu algumas coisas aqui, pastor Saulo trouxe a questão do caráter, pastor Victor já contribuiu somando junto nesse sentido, e aí eu fiz uma provocação sincera. Parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que é um caráter bom, mas parece que também pode ser um caráter esse meio, sei lá, controlador. E sabe o que eu me baseio nessa minha fala? Se Deus é esse amor todo, e esse Deus poderoso, amoroso, que resgatou, por que o povo ficou com medo dele no Sinai? A gente está falando aqui do que acontece no capítulo 19 em diante do livro de Êxodo, que é o tema da discussão da lição. Por que o povo ficou com medo? Se é um Deus de amor, esse amor traz terror? E aí? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Quer uma pergunta? Eu vou te fazer uma pergunta para ajudar. A pergunta é assim, ó. Deus se descreveu como zeloso. Eu pergunto, é ciúme ou é amor? Cara, eu acho que Deus ele poderia ter manifestado o caráter dele de inúmeras maneiras. E eu acho que Deus escolheu a maneira menos fria, né? Se a gente fosse parar para pensar, Deus poderia ter mandado, sei lá, um e-mail em PDF para Moisés e falar, cara, tá aqui a lei. Mas não, ele escolheu entregar a lei em mãos para Moisés, né? Ele vem e vai entregar a lei. Então, Personalizado. personalizado, né? E aí a presença dele é que assusta o povo, né? Quando Deus desce literalmente no monte para falar com eles, aí o povo fica temeroso e eles vão dizer a Moisés: não, Moisés, vai lá e vai intermediar entre nós e Deus. É porque teve trovão, teve relâmpago. Grande. Pastor, eu imagino que esse método, essa forma como Deus se apresenta, eh, era também um antagonismo à suntuosidade dos deuses e das imagens que eles estavam acostumados a ver no Egito. Então, os deuses, as grandes estátuas, as grandes pirâmides, né, a hegemonia egípcia, o poder egípcio era esmagador. Um povo ficou Então, 400 anos, quantas gerações não viveram ali, né? sobre o regime da escravidão, acostumados a ver apenas aquilo, né. Então, assim, eu imagino que, isso está em contrafação a tudo que eles estavam acostumados a ver como grandioso no Egito. E agora, quando eles se assustam, é porque eles nunca tinham presenciado algo daquela magnitude. Então Deus era assim, infinitamente superior a tudo que eles já haviam visto e tinham noção de grandeza. Então vem cá. Você vai falar? Por favor, pastor Vou Victor. falar. Não, e é muito triste, né? Porque vamos pensar junto, né? Deus, ele queria descer para falar com o povo e dar a lei ao povo pessoalmente, né? De forma ali pontual. Apesar da grandiosidade dele, ele Querer ter essa relação com o povo. se aproxima. Aí, olha só, o povo, ele vira, vê os eventos, trovão, terremoto, tudo acontecendo. Aí ele fala, opa, não quero subir porque tô com medo, né? É muito interessante, o doutor Israel Costa, quando ele fala sobre esse texto aqui, ele vai lá para Deuteronômio 5, versículo 4, que ele fala que o povo temeu ao fogo.
quando a gente vai ler aqui no versículo, quem é o fogo? O fogo é Deus. Então, de forma prática, eles temem a quem? Temem a Deus, porque ele se revelou de forma muito poderosa, né? E aí, quando a gente entende isso, é uma pena muito grande, pastor Saulo, porque Deus queria ter com o povo, falar com o povo, e o povo não quis falar com ele. E aí, se a gente for parar para pensar, na história, nunca mais Deus falou com o povo. Sempre teve um intermediador, um profeta, um Cara, sacerdote, que boa reflexão essa. que Moisés ali intermediou, e através dali, então, nunca mais houve outra relação dessa. Segura aqui, segura, que eu preciso dar sequência aqui em algumas coisas. Bora. O que eu fiquei pensando aqui também é que Deus não aceita outros deuses junto com ele. Então não é ciúme, é direcionamento. Exclusividade. É Seria exclusividade, exclusividade. porque ele não está dizendo assim, ó, espera aí, você pode me ter como Deus e ter outros deuses. Sim, E eu sim, trago para uma aplicação pessoal. E era algo muito comum para eles, porque havia um panteão de deuses. Olha a quantidade dos Saulo, egípcios, né? você citou, né? Tem um panteão de deuses. Hoje a gente não tem um panteão de deuses também? Com certeza. Que tipo de panteões, ou panteões, vários panteões, né? Mas que tipo de deuses hoje o jovem pastor Ricardo, ele tem que compete com o Deus, que está dizendo assim, ó, eu não aceito outros deuses diante de mim. É só comigo, Sim. porque eu sei o que é melhor para você, eu te resgatei. Que outros deuses a gente tem hoje que causam essa competição com o Deus verdadeiro? Pode citar alguns? Eu acho que quando a gente pensa na juventude, né, Deus vai dizer, até a expressão, né, que ele usa, no próprio texto, né, ele vai dizer: "Não farás para ti, não colocará outros deuses diante de mim". Ele vai colocar isso no texto, né. Exato. E Já é, dá um direcionamento já da dá um adoração. direcionamento, né, e a gente vai para Mateus 6,33, Jesus vai dizer: "Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça", né. Então quando a gente pensa qualquer coisa, seja pessoas, coisas físicas ou etcétera, que a gente coloque à frente de Deus, a gente pode considerar que a gente está, enchendo o nosso panteão, né, pastor. E aí eu poderia citar inúmeras aqui, né, se eu tenho um jovenzinho, você que está aí nos assistindo, e talvez a sua plataforma de streaming, seja ela qual for, Amazon, Disney, HBO, qualquer uma delas, você tem gastado mais tempo com ela do que com a palavra, cara, aí talvez, né. Se você Já se virou um levanta Deus. pela manhã e aí antes de ir para a Bíblia, antes de ir para a lição da escola sabatina, tu tá indo para o teu celular, notificação do teu WhatsApp, o crush que te manda lá um direct no teu Instagram, Virou um Deus. virou um Deus? E aí a gente pode colocar o trabalho, a faculdade, relacionamentos, inúmeras coisas. Então, quando a gente pensa ali no verso 3 de Êxodo 20, o que que nós estamos colocando diante de Deus, né? À frente dele, acima dele. Então, acho que a gente poderia ir por aí. E aí, para voltar na sua primeira pergunta, né, a lição, ela vai trabalhar a ideia do texto de Êxodo que vai falar sobre um Deus zeloso. E essa palavra, no hebraico, traz a ideia de um Deus que nos ama intensamente e um Deus que nos ama com exclusividade. Então não é um Deus que deseja, ter um amor possessivo, ciumento e tal. Não, é um Deus que quer estar com você. E eu gosto de um pensamento que diz que se nós estivermos com Deus, ou se nós não estivermos, ele vai continuar sendo Deus. Agora, o contrário, aí já a coisa já complica para o nosso lado, né? Olha, a gente fica olhando os 10 mandamentos e a gente precisa lembrar que os 10 mandamentos não é uma questão sobre não faça isso. É sobre proteger a liberdade, dignidade e amor. Porque os 10 mandamentos, eles começam na vertical, relacionamento com Deus, e termina na horizontal, relacionamento com o próximo. Pergunto aos pastores, ó, capciosa pergunta. Pergunta aos pastores, qual mandamento vocês acham mais desafiador de se viver nos dias de hoje? Pausa. E por quê? Eita glória, boa pergunta, pastor. São muitos, né? Eu ainda fico com os 2 primeiros, né? Como falou o pastor Ricardo, né? Que é não ter outro Deus diante de mim e também não ter imagem de escultura, porque a gente vive em um contexto como jovem hoje que, como falou o pastor Bin, tem vários deuses, né? Mas que a gente tem não matar, não adulterar, né? Honrar o pai e a mãe, ainda assim a idolatria hoje é muito real, é muito presente. Então, querendo ou não, para o jovem hoje que nos assiste, a gente vive em um contexto em onde tem internet, tem o Instagram, tem o Twitter, né, agora é o X, né, tem o também ali o Spotify, as músicas, é algo muito muito real
que bombardeia os jovens no contexto de influenciar mesmo. Então você hoje adorar a Deus ao invés dessas coisas, namorado, né, cônjuge, é muito complicado. Então eu ainda fico com essa questão da adoração a Deus. E vocês dois? Eu gosto muito do terceiro mandamento, eu acho que a gente tem talvez uma visão um tanto equivocada, né? Quando a gente pensa nele, ele vai dizer, pastor? não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa palavra em vão, chave em hebraico, ela dá a ideia de vazio, sem propósito, né? E muitas vezes a gente fala, né? Consegui uma bênção, graças a Deus. Mas eu não vivo de acordo com a vontade de Deus, eu tô tomando o nome dele em vão. Então, Sim. tudo que a gente vai fazer que não está de acordo com a vontade de Deus, a gente está fazendo o nome dele ser um nome sem propósito, um nome sem vazio. E a gente corre, eu falo por mim, muito esse risco hoje, né? E aqui eu abro meu coração para você que está nos assistindo. Poxa, a gente está aqui, todos nós aqui somos pastores. Então, quantas vezes, né? Eu lembro do pastor Emilson dos Reis falando isso na faculdade, né? Para que a gente não pudesse cair na tentação de estudar a Bíblia academicamente. Então veja, né, você está ali estudando a Bíblia, preparando um sermão, mas você está ali só no academicismo. Então, aí era o nome de Deus em vão, né? Então, todas as nossas relações, né, com a igreja, com o próximo, como você bem falou, né, os 4 primeiros mandamentos vão trabalhar ali esse relacionamento vertical, os outros 6, esse relacionamento horizontal. Então, tudo que a gente vai viver, a gente tem que pensar, cara, a minha vida tem sido uma vida com propósito? Né, a minha vida lá na faculdade, o testemunho que eu dou aos meus professores, aos meus amigos, então isso pega muito pra mim. Eu vou colocar aqui um ponto. Obviamente, a gente está nesse episódio discutindo a lei como um todo, Sim. mas eu queria fazer um recorte da lei. Nenhum mandamento é que, de todos os outros, ele é questionado abertamente. A gente não vê dificuldade com os outros 9 mandamentos. Se você perguntar para qualquer religião, veja que eu não utilizei qualquer religião cristã, qualquer religião, se perguntar, mas está errado? Olha, dificilmente você vai encontrar uma religião que vai dizer assim, ó, não, mas tá errado. Sim. Dizer falso testemunho, adultério, roubar. Então, assim, mas o sábado, ele é diferente dos outros. Por que vocês acham que, dentro de todos os mandamentos, nós temos o sábado como um destaque, ao ponto de a gente encontrar em Ezequiel a Bíblia dizendo que é um sinal, a gente encontrar em Isaías dizendo que é deleitoso, a gente encontrar também no próprio livro de Ezequiel que nós iremos guardar o sábado na Sim. nova terra. A estrutura dele no texto, né, do diferente. Ele lembra, muda, tem essa quebra. Ele fala Verdade. perto de lembrança. Aham. O que a gente pode acrescentar nesse episódio sobre esse mandamento, que é um destaque, inclusive para nós, que o nosso título, né? Sim. Além do sábado. Sábado, né, total. Olha, aqui no capítulo 19, verso 5, diz assim: olha, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, eu acho que o sábado tem a ver, talvez essa para mim seja uma razão, porque hoje muitas pessoas têm dificuldade de guardar esse mandamento e porque ele é tão importante dentro da estrutura dos 10 mandamentos. É porque ele tem a ver com o propósito maior de Deus. Ao dar a lei dos 10 mandamentos, é fazer com que o povo se tornasse propriedade exclusiva de Deus. E quando você vai para o mandamento do sábado, diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Ou seja, Deus não só diz que através dos 10 mandamentos o povo seria propriedade dele pelo fato de obedecê-lo, mas o povo também é propriedade dele porque ele os criou. Uhum. Então o povo é propriedade de Deus por 2 razões, ou pelo menos 2 vezes. Nossa, pastor, Então, olha, Deus criou, agora ele dá um mandamento que lembra que ele criou, e esse mandamento tem a ver com o propósito macro, ao dar os mandamentos, de tornar o povo propriedade exclusiva de Deus. a gente é muito. Ele tem o selo da criação de Deus, né? Quando eu falo egoísta, não na questão de posse, mas no contexto de ego, né? Como todos nós, em algum momento, acabamos de nos esquecer que somos criaturas e aquele que criou é dono daquilo que é criado. Sim. Então, se nós não reconhecermos isso, e o sábado tem esse papel para nos lembrar desse propósito que Deus traz para a gente.
Olha só, obedecer não é ganhar pontos com Deus, mas para viver do jeito que fomos criados para viver. Deus criou a gente e deu o direcionamento. E veja, vocês percebem que a lei de Deus aponta para Cristo? Vocês percebem isso quando vocês estão lendo, vocês que estudam a Bíblia de maneira ministerial, como chamado para ajudar outras pessoas? Vocês percebem que a lei aponta para Cristo ou é invenção da minha cabeça isso aqui? Eu acho que quando a gente pensa na lei, a lei ela é a real expressão do caráter de Deus, o caráter de Cristo. E Cristo veio para viver o ideal do que nós devemos viver. E dentro de cada um de nós, existe essa expressão do caráter de Deus, porque afinal de contas, Gênesis vai dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. C.S. Lewis ele tem um pensamento, né, em um dos seus livros, ele escreveu no Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que todos nós somos seres humanos cheios de instintos. Então a gente tem vários instintos, e aí ele vai usar um exemplo que é muito interessante, ele vai dizer assim, ó, existe algo dentro de nós, e ele vai chamar isso de lei natural ou lei moral, ele vai até dizer assim que você pode chamar do que você quiser. Você não precisa concordar, né? Talvez você que está nos ouvindo e fica perguntando, mas e essa lei, ela existe, não? Ele vai dizer, cara, você pode pensar o que você quiser, mas isso está aí dentro de você. E aí ele usa um exemplo que eu acho fantástico, né? Esses dias aconteceu comigo, eu estava viajando para Minas, visitar os meus pais, e aí tinha um Corolla parado no meio da estrada. E aí Mexeu com o coração do Coração pastor Saulo aí. Aí, cara, o Corolla estava parado, né, e aí tinha uma moça lá, assim, bem vestida e tal, aí ela pedindo ajuda, aí eu fui e passei direto. Eu falei: "Cara, um Corolla estragado, né". Armadilha. É, armadilha. E aí eu falei com a Helena, falei: "Nossa, amor, mas a mulher ela parecia estar sozinha, tá". Aí ficou aquela luta, né, aquele negócio assim: "Cara, volta, não volta e tal, e não sei o quê". E aí eu resolvi voltar. E aí, eu pensando, né, no que Lewis fala, eu tinha ali 2 instintos. O instinto de autopreservação, de proteção, afinal de contas eu tinha medo ali, falei: "Cara, segurança e tal", mas também o instinto gregário. Só que entre esses 2 tinha uma voz superior a essas 2 coisas que me dizia: "Cara, o certo é você ouvir a voz que tá dizendo para você ir lá ajudar a mulher". Então, quando eu penso nisso, existe algo dentro de nós que nos aponta para a vida de Cristo. Existe algo dentro da gente, e eu acredito que isso é a lei que Deus, a palavra vai dizer que Deus imprimiu a lei no nosso coração. Então, essa lei é a expressão do caráter de Cristo. Então, quando você vai viver uma vida que você vai viver de acordo com a lei de Deus, você vai ser uma pessoa que não vai roubar, você vai ser uma pessoa que não vai cobiçar, você vai ser uma pessoa que não vai matar, que vai querer o bem do próximo, que vai honrar o seu pai, vai honrar a sua mãe, vai adorar a Deus. Então, o que que você está fazendo? Você está sendo um pequeno Cristo, servindo e vivendo de acordo com aquilo que você deve viver. Segura aqui e eu quero chamar a atenção de vocês. Pastor, excelente como você construiu essa percepção de a gente estar percebendo e se relacionando com a lei. E aí eu fiquei pensando, essa é a minha penúltima pergunta, e a gente está caminhando para o encerramento do bloco, mas a pergunta que eu faço é essa. Se sabemos que vamos falhar em algum momento, que a gente vai falhar em algum momento, né? Pecado não é só o ramatia do grego, né? Errar o alvo. Pecado é algo que está em nós. Orçamento, Não é só. no VZ, a mãe nasceu pecador. Exatamente. Então, assim, ó, se sabemos que vamos falhar em algum momento, por que ainda é importante ter a lei como referência? Calma. Se sabemos que vamos falhar em algum momento, por que ainda é importante ter a lei como referência? A lei mostra nossas necessidades de Cristo e a graça de Cristo nos capacita a viver a lei. Porque eu fiz já uma pergunta e já trouxe uma reflexão na sequência. Porque eu não percebo na fala dos 3 pastores que estão aqui no podcast a percepção legalista da lei. Uhum. Vocês não discutiram a lei como uma coisa que nos salva. Mas vocês sempre trouxeram a lei como um indicativo. Tem algum exemplo conhecido no cristianismo que a gente pode dizer assim, ó, a lei é isso e a gente pode se identificar com ela? Eu lembro que tinha um negócio de reflexão, como se fosse um espelho. Vocês A lembram? lei é como um espelho, né? É que olha, você olha, ele te mostra a mancha do pecado, né? Mas ele não tira o pecado. Nesse sentido, ele nos aponta para Cristo, que é quem resolve de fato o problema. Então ele veio para tirar a mancha do pecado, ele veio para nos purificar, né, apagar o registro do pecado com o sangue, com o sacrifício.
mas a lei ela não tem esse papel. Então, guardar a lei com propósito salvífico não resolve. Outro detalhe é que se o problema do pecado, da perdição humana, fosse apenas uma questão de comportamento, tá fácil de resolver. Era só a gente tentar seguir a lei de forma legalista, que a gente ia resolver nosso problema. Sustentam, né? Então, assim, imagina, ó, o problema aqui é o comportamento. Então, vamos lá, vamos botar todo mundo dentro da lei, vamos regular a nossa vida de acordo com o que a lei diz, e está resolvido o problema da humanidade. Aí Cristo não precisava ter vindo morrer, não é? A gente não precisava da graça, a gente não precisava da cruz, a gente não precisava de muita coisa, não é? Por quê? Porque a questão do comportamento resolveria. Então, a gente percebe agora que a lei não foi dada para corrigir, para salvar a humanidade. A lei foi dada para que depois de salvos nós tenhamos um padrão para seguir. Nós tenhamos um parâmetro para que olhar. Que nós tenhamos um espelho para nos mostrar onde é que nós estamos manchados. E aí, nesse sentido, ela nos conduz para Cristo. Fala, pastor Victor, e depois da palavra do pastor Victor, eu vou caminhar para o encerramento e já se preparem, porque eu vou pedir, obviamente, ao nosso departamental jovem para fazer uma fala de encerramento. Então, pastor Victor vai falar, eu vou amarrar essa construção de vocês e vou jogar a bola para o nosso departamental jovem mandar um recado para todos os jovens da Associação Rio Fluminense. Amém. É, é bem interessante o que o pastor Saulo falou, né? Porque o pecado ele não consegue nos salvar, como a gente já falou aqui algumas vezes. E de fato não consegue mesmo. Mas quando a gente entende, né, que a lei, né, ela nos leva para Cristo, como assim leva para Cristo, né? Algo estranho, mas quando a gente falou de duas formas, né? Que a gente entende como Deus, como pessoa que nos salvou, a gente pode também também pensar também de outro ponto muito pontual, como assim? Nós somos criação de Deus, depois ele nos liberta, né? Então a gente é dele pela criação, depois pela libertação e terceiro pela redenção também. E quando a gente olha lá para a redenção, a gente vê que em meio ao pecado, em meio à cruz, há o amor e há Cristo. Então, onde a lei, onde superabundou do pecado, houve a graça, né? Mas Jesus, ele reflete a lei por quem ele é, mas também a graça também porque ele nos salvou. Então a cruz nos redime, né? Então a cruz também nos leva para a remissão. Pastor Binho, eu queria só, não posso sair daqui, sem daqui uma frase aqui, Há uma de necessidade ler do, essa frase. do pastor Victor de fechar com essa frase, a Gente, fala dele. foi incrível que isso aqui assim, foi muito especial. Olha o que fala Que aqui, bom, pastor. tá na lição de segunda-feira, bem no finalzinho dela, fala bem assim: "A lei nasce do profundo desejo do Senhor de salvar". Nossa, que forte. A lei nasce do profundo desejo do Senhor de salvar. Então a lei não é para nos perder, ou para nos corromper, ou para que a gente não consiga alcançar, sabe, a plenitude. Para nos punir, né? É para salvar, perfeito. Para nos Para salvar. salvar. Então eu encerro falando para vocês, e eu encerro a minha fala, porque ainda tem a fala do pastor Ricardo. Eu encerro essa fala dizendo o seguinte: a lei é como as asas que protegem os filhotinhos. Alguém poderia dizer que a lei é como uma cerca, que faz aquele apanhado para proteger a gente de cair num precipício. Como foi dito no episódio passado, se a gente entendesse, que desse objetivo para as nossas dificuldades, quando a gente estivesse passando pelo deserto, a gente entenderia e suportaria melhor algumas coisas. Por isso, se você ainda não entende a lei, nós queremos te dizer que a lei te ajuda, te protege. A lei é como as asas de uma águia. Olha, você não está vendo, mas ela não está te prendendo. Ela está ali para te ensinar a voar, para te ensinar a caminhar, saber onde é que você vai e onde você não pode ir. Então eu quero te convidar a começar a estudar e aprender a amar a lei, não no contexto salvífico, porque não somos legalistas, mas num contexto que oportuniza você a viver dentro daquilo que Deus te criou para ser. Pastor Ricardo, palavras. Realmente muito bom poder estar aqui com vocês. Foi alegrador
viver esses momentos. Alegrador. Agradecer a galera aí que tá preparando isso, né, para chegar aí com esse conteúdo maravilhoso para você aproveitar, compartilhar com a sua base, compartilhar com a sua galera. E é muito importante, né, a gente ter a nossa juventude aí envolvida na lição. Repito aqui, pastor Saulo, meu apelo do início para você, dedicar aí ao estudo da lição, fazer aí a sua inscrição da sua assinatura, se inscrever no seu maná aí diário, a sua lição da Escola Sabatina. Mas eu queria lembrar a galera que Paulo, né, ele vai dizer que a lei ela é santa, justa e boa. E eu termino com um texto de Jesus que está lá em Mateus. Eu gosto muito desse texto, Mateus capítulo 22, verso 37. Jesus vai responder, né, ao intérprete da lei que o questiona a respeito de quais eram os mandamentos, né? E Jesus vai dizer assim, ó: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E é tudo para todos, né? E é isso, né? Eu acho que a lei ela é a expressão, a tradução do amor de Deus por cada um de nós. Talvez se a gente perguntasse para um anjo, né? Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, o meu está sempre aqui comigo, me ajudando. E você perguntasse para um anjo, né? Você dissesse para ele, falei, cara, não adulterarás, né? Não furtarás. O anjo vai olhar para você e falar, cara, o que você está falando, né? Mas para a gente o amor precisa ser explicado. Deus ele precisou explicar para a gente o que é o amor. E ele fez isso através da lei, né? Então toda vez que a gente vai lá e a gente comete um pecado, a gente transgride a lei, Deus está dizendo, opa, meu filho, você não está amando direito, Não é por né? aí. Não é por aí. Então volta para cá, como você falou, né? A proteção, é a cerca, filho, olha, é melhor esse caminho. Então, querido jovem, o que eu tenho para dizer para você é isso, né? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E saiba, né, que a lei ela é boa, perfeita e justa. E assim, pastor Binho, a gente vai viver bem e feliz ao lado do nosso Senhor Jesus. Amém, Amém. amém, amém. Gente, que episódio maravilhoso, com tantos ensinamentos, com tanta riqueza. E a gente não pode terminar um episódio como esse sem pedir a bênção de Deus, conversando com Ele, agradecendo, porque nós temos a lei que nos orienta, que nos protege e que reflete o caráter de Cristo. Pastor Saulo, por favor, pede a bênção para a gente. Muito bem. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado por tua palavra, pelas orientações tão sábias. Obrigado especialmente por tua lei, que é a nossa proteção, é o nosso muro, é o nosso limite, mas é a transcrição do teu amor e do teu caráter. E ao colocá-la em prática em nossa vida, que nós nos tornemos mais semelhantes ao Senhor. Amém. Derrama a tua bênção sobre cada jovem, sobre cada pessoa que ouvir este podcast, de forma muito especial a cada um de nós que estamos aqui participando, também a equipe que produz esse conteúdo. Nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E é você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Eu quero te fazer um convite. Que tal compartilhar esse podcast com alguém que você conhece, com alguém que você ama? Faz o seguinte, compartilha, porque quando é bom para a gente, é bom para outras pessoas. Às vezes a gente discutiu assuntos que você já sabia, que você poderia contribuir de outra forma, mas tem tanta gente que não conhece. Então torna aí, faz um ato missionário, manda para alguém que você gosta, envia para a avó, para a tia, para o avô, para a sociedade jovem, manda para todo mundo, porque aqui a bênção, porque aqui a gente vai além do sábado.